nome eu o farei. Não foi a única vez que Jesus falou sobre isso. Ainda em João 16, versículo 23 e 24. João 16, 23 e 24. Ali, naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa, em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Vamos ler o restante? Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ainda mais promessa, tem muitas promessas. Marcos 16, 16 a 18. Marcos 16, que é um versículo muito conhecido, final, né, uma das últimas mensagens de Jesus, ainda antes de subir aos céus. Né? É Marcos 16, 16 a 18. Quem crer e for batizado será condenado. Quem, porém, não crer será condenado. É isso aí. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha quantas promessas maravilhosas Jesus deixou para nós. O que faríamos no nome dele, depois que ele subisse aos céus? Teve um momento no ministério de Jesus que ele enviou 70 discípulos. E não foi ele quem foi, ele enviou os 70. E deu autoridade a eles para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. E sabe o que aconteceu quando eles voltaram? Lucas 10, 17 diz assim: então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Interessante que aí não foi Jesus quem foi, foram os discípulos, os 70, que foram revestidos da autoridade de Jesus. Né? Porque esse nome Jesus, eu falei que ele não é simplesmente dizendo esse nome, que algo vai acontecer, nem terminando uma sentença em nome de Jesus, a garantia de que um milagre aconteça. Esse nome Jesus, ele significa... Esse nome está revestido, está cheio de poder e autoridade. Ele significa uma posição conquistada. Ele significa um plano perfeito, concluído com vitória, e a posição dessa pessoa dentro deste plano. Ele significa uma conquista, uma vitória. Parece complicado, né? Mas não é não. Jesus, quando encerrou o seu ministério na terra, ele disse assim, então, uma das últimas também palavras de Jesus foi: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Toda autoridade me foi dada. Não existe outro nome com maior poder ou autoridade em todo o mundo a não ser o nome de Jesus. Mas esse nome, ele carrega essa vitória, esse poder, essa autoridade. E o Senhor deu para nós essa autoridade, que ele disse assim: portanto, vão. Ele disse: eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Está sobre nós o nome de Jesus, seus discípulos. E nós, quando usamos o nome de Jesus, é usando sabendo o que isso significa. Às vezes é uma expressão, usamos expressões aqui na nossa nação, pelo fato de ser um país cristianizado. Graças a Deus. Que nem pensa em Deus na hora que fala graças a Deus. É uma expressão que sai da boca para fora, não sai do coração para fora. Quando nós, discípulos, quando dizemos graças a Deus, eu estou sabendo o que eu estou dizendo. Eu estou agradecendo a Deus, a meu Pai, de verdade, ao meu Deus. Eu agradeço a Ele, não é simplesmente uma expressão. A mesma coisa é o nome de Jesus. Ele não é somente uma expressão, tem que se saber
o que representa quando eu termino uma oração e digo, Pai, é em nome de Jesus. É saber que eu estou pedindo por causa da posição conquistada, da vitória de Jesus na cruz, do plano que foi concluído por Ele com vitória, a ponto dele ter dito, está consumado, ali na cruz. Suas últimas palavras significa plano concluído, venci, concluir, feito, dívida paga. O plano foi perfeitamente cumprido, e por causa dessa vitória, nós temos... Ele recebeu essa autoridade, e nós recebemos dele essa autoridade no seu nome. Está escrito em Filipenses, no capítulo 2, 6 a 11, Filipenses 2, diz assim, falando sobre Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido como figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Vamos ler juntos o restante? E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi concluído o plano perfeito de Deus. Jesus recebeu toda a autoridade. Jesus venceu os demônios na cruz. Por isso que, em nome de Jesus, os demônios saem, os demônios se submetem. Eles não têm como ficar. Aqui numa passagem, quando fala Atos 16, 18, que Paulo estava lá na cidade de Filipos, e Paulo estava lá pregando, quando uma menina possessa de um espírito maligno ia atrás de Paulo todos os dias. Esse aí vos anuncia, esses são servos de Deus, e vos anuncia o plano da salvação. Parecia até uma coisa boa, mas era um espírito maligno falando através daquela menina, e porque ela tinha um espírito de adivinhação, e adivinhando ela dava muito lucro aos senhores dela. E Paulo um dia chegou e disse assim, está escrito no versículo 18, disse assim, isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu. Não tinha como o espírito ficar. Não era Jesus que estava expulsando. Era o poder do nome de Jesus, era a autoridade que Deus tinha colocado sobre a vida de Paulo. E por conta de Jesus, e crendo nesse poder, que ele chegou e disse, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus. Uma vez, há pouco tempo, até uns 2 meses, talvez, eu e Nilo tivemos uma experiência. A gente, antigamente, graças a Deus, que não é uma coisa muito frequente, né, de ver assim, uma possessão maligna. E, há uns 2 meses atrás, a gente estava orando por uma pessoa lá em casa, quando o diabo se manifestou. Foi um quadro, assim, horrível, horrível. E nós começamos, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus. E saiu. Claro, resistiu, mas saiu. E depois eu contando isso a alguém, né? Aconteceu assim, menina, foi e tal. Aí ela chegou para mim, Nanda, você não teve medo, não? Eu disse, olha, diante de Deus, medo, eu me assustei, que eu não esperava. Por isso, hoje é orando e vigiando, né? Um fechado e o outro aberto. Eu tomei um susto, mas não tive medo. E outra coisa, eu sabia que eu não tinha poder. Eu sabia que não era por mim. Mas eu também sabia que o nome de Jesus tem poder. Eu sabia que não tinha outra alternativa para aquele demônio, a não ser sair daquela vida, porque era em nome de Jesus. Não estava confiando em mim, nem neles, nem
nem numa expressão. Eu estava confiando no poder daquele que venceu os demônios e que ele tinha que sair. E ele saiu em nome de Jesus. E aquela pessoa ficou liberta. Está escrito em Colossenses. Coloca aí, Colossenses 2, 13 a 15. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, que são os demônios, os espíritos malignos que agem aqui no mundo ou na nossa atmosfera, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus venceu os demônios. Por isso não tem demônio que consiga ficar em pé, porque até os demônios se dobrarão diante do nome de Jesus um dia, porque Jesus venceu, ele venceu. Esse nome Jesus, ele tem poder para salvar. Tem poder para salvar você dos seus pecados, salvar você das suas prisões, salvar você de uma eternidade sem Deus, salvar você para uma eternidade com Deus, salvar você desse mundo maligno e mau. Está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Esse versículo nós vamos ler juntos. Atos 4, 12. Vamos lá? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É pelo nome de Jesus. Não é pelo que você faz, não é pela sua frequência em uma comunidade, em uma igreja, não é pelo seu serviço cristão, não são pelas suas boas obras, é pelo nome de Jesus, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ler ainda 1 João 2,12, primeira epístola de João 2,12. Filhinhos, escrevo a vocês. Vamos ler o resto? Porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Esse nome salva, o nome salva. Esse nome perdoa pecados. Porque esse nome está revestido de autoridade e de poder, e de toda autoridade nos céus e na terra. Por isso que usar esse nome levianamente, sem considerar todo o poder que esse nome encerra, não vai dar certo. Houve uma época, também uma passagem em Atos, quando Paulo, que naquela época, que Deus, através da vida de Paulo, fazia milagres extraordinários, e é exatamente assim que a Bíblia nos relata. Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários, e eram coisas maiores, coisas diferentes, milagres que a gente não viu no ministério de Jesus, como ele prometeu que aconteceria, a ponto de levarem lenços e aventais de Paulo, e aquele lenço ou avental, a enfermidade fugir, o demônio fugir, e isso era conhecido do povo daquela época, que acontecia isso. Só que uns filhos, chamados de filhos de Seva, né? 7 filhos, filhos de um judeu chamado Seva, um sumo sacerdote. E eles começaram a expulsar demônios, né? Eles se consideraram exorcistas. E ele está escrito assim, Atos, bota aí 19, 16. Atos 19, 16. Que diz assim, né? Mas é o 15, bota o anterior. Mas o espírito maligno, ele disse, sai! Os filhos de Seva disseram assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega,
Ele não conhecia o poder, o que significa este nome Jesus. Ele usou o nome pela fé de Paulo, e não pela experiência que eles não tinham recebido ainda autoridade. Pelo nome de Jesus que Paulo prega, ordeno que vocês saiam. E o que é que aconteceu? Espírito maligno lhes respondeu. Pode o anterior. Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Pode o próximo. E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Quiseram usar o nome de Jesus de forma leviana. Queridos, qualquer um de nós aqui, filhos de Deus, temos autoridade sobre os espíritos malignos. Um novo convertido tem tanta autoridade quanto um pastor aqui da comunidade, porque é por causa do que ele fez na cruz, é porque é em nome de Jesus, é uma fé no nome dessa pessoa que conquistou e que venceu na cruz, cujo plano perfeito de Deus foi perfeitamente concluído, conquistado. A posição que ele conquistou nos garante essa vitória, a vitória sobre as enfermidades, que a gente viu em Atos 3, quando Pedro e João entravam na porta do templo, e aquele coxo estava lá, sentado na porta do templo, e não era Jesus quem passou ali na porta do templo e mandou aquele coxo se levantar. Foram os discípulos de Jesus, que receberam a autoridade de Jesus para curar enfermos, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios, e eles foram debaixo dessa autoridade. Pedro pôde olhar para aquele homem e dizer, em nome de Jesus, levante-se e ande. Jesus, bastava dizer assim, levante e ande. Não era o próprio Jesus quem estava falando, mas nós, discípulos, em nome de Jesus, levante e ande. E ainda fala, assim, que Paulo fala em Atos, capítulo 4, que ele diz assim, por que vocês, o 3 a gente leu, mas o 4, Paulo fala, não foi por causa da piedade ou da minha vida, é o poder no nome. O nome fortaleceu esse homem e deu na frente de todos vocês essa saúde perfeita. O poder que estava no nome deu àquele homem saúde perfeita na frente de todos. O nome de Jesus nunca está em questão. Nós é que estamos em questão. Se realmente conhecemos a posição, a autoridade, sabemos que temos essa autoridade e que, por causa do nome dele, que está sobre nós, nós podemos. Mas o nome dele nunca está sob questão. Por esse nome, queridos, vale a pena viver e vale a pena morrer. Vale a pena morrer por este nome. Olha o que está escrito em Atos 21, 13. Coloca aí, por favor. Mas ele respondeu, Paulo falando assim, o que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Que estava dizendo a Paulo que ele não fosse para Jerusalém, que ele iria ser preso, que ele iria sofrer. Paulo disse, ele, em qualquer lugar que ele ia, levando o nome de Jesus, ele sabia que enfrentaria perseguições, tribulações. Quantas vezes foi açoitado. Paulo foi apedrejado, a ponto de pensarem que ele estava morto. E chegavam perto dele, oravam os outros discípulos, ele se levantava e ia para outra cidade pregar o evangelho, sabendo que seria perseguido e que poderia acontecer a mesma coisa. Paulo sabia que valia a pena viver por este nome. Só que ele também diz que vale a pena morrer por esse nome. E quando disseram, não vá para Jerusalém, Paulo, vão te prender lá. Paulo disse, não façam isso, não, por que vocês estão partindo do meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Ainda Atos 15, 25 e 26. Atos 15. Era aquele concílio de Jerusalém, que disse assim, pareceu-nos bem, chegados
a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amigos Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por esse nome vale a pena viver. Por esse nome vale a pena morrer. Sobre nós está este nome. Jesus falou: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Ele colocou esse nome sobre as nossas vidas. E, queridos, esse nome tem poder. O Senhor Jesus está aqui hoje. O Espírito dele está aqui hoje em nós, com toda a plenitude. E este nome hoje e aqui tem poder para realizar milagres, para curar enfermidades hoje, aqui, para afastar a presença maligna, para libertar de opressão, de possessão maligna, de abrir portas. O nome dele está aqui hoje sobre nós, com o mesmo poder que estava lá no livro de Atos, que nós lemos quando Deus fazia, e Deus continua fazendo coisas maravilhosas por causa do nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não sei que tipo de pressão você está vivendo hoje. Do que você necessita, se você está doente, uma enfermidade que está te atormentando, um diagnóstico que recebeu e que te trouxe medo, achando que era o pior diagnóstico. Quantas vezes é um diagnóstico terrível, é um prognóstico que é dado de que não tem mais solução, de que não tem mais jeito, que já chegou ao limite do conhecimento da ciência, da medicina. E o poder de Jesus vai lá e cura e liberta. E cura e liberta. E o poder de Jesus, o poder deste nome está sobre nós hoje. Feche seus olhos. O que você gostaria de pedir em nome de Jesus? Desse Jesus que venceu. Desse Jesus que conquistou toda a autoridade nos céus e na terra. Esse Jesus que recebeu um nome acima de qualquer outro nome. Não há nome maior, com maior poder ou autoridade do que o nome de Jesus. E ele disse: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele quer responder a sua oração. Ele quer que você experimente o poder dele na sua vida. Ele quer que você experimente, saiba que ele venceu e que está numa posição de autoridade sobre tudo. E que não tem nada em sua vida que não possa se submeter ao poder do nome de Jesus. O que tem atormentado você? Hoje é dia de experimentarmos esse poder. Ele disse: peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus quer nos alegrar, vindo as respostas das nossas orações. E Ele quer fazer isso hoje. E nós vamos experimentar esse poder hoje. Você quer salvação dos seus pecados? Você anda carregado de culpa, achando que você é o maior pecador, a maior pecadora do mundo, que para você não tem perdão, que mesmo que se Deus me perdoar, eu não me perdoo. Quantas pessoas dizem isso? O problema é que eu não me perdoo, como se eu fosse maior do que Deus. Esse eu se submete ao nome de Jesus, porque no seu nome os seus pecados são perdoados. Nossos pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Há perdão para você. Você pode se livrar, sim, definitivamente desta culpa. Hoje você pode, essa enfermidade,
você pode ficar hoje curado, curada. Essa perturbação em sua mente, esses pensamentos intrusivos que você desconhece, diz, como é que eu penso essas coisas, como é que eu não devo ser nem convertido para esses pensamentos entrarem na minha cabeça. É Satanás, pensamentos, setas que ele lança, pensamentos para deixar você para baixo, para paralisar você. Mas ao nome de Jesus, os demônios se submetem. E nós vamos orar hoje. Nós vamos cantar sobre esse nome. E depois nós vamos orar. Você vem aqui na frente. E nós vamos orar em nome de Jesus. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Vamos cantar sobre esse nome.